Boa noite, a graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Antes de tudo, eu quero pedir perdão a todos vocês, porque eu tinha anunciado nas minhas redes sociais que a nossa live de hoje seria às 20 horas. Depois eu ainda coloquei mais um aviso de que seria às 20h30. E pelo contrário, agora já vai dar 21 horas e 30 minutos. Então, eu peço perdão a todos vocês, tá bom? E da próxima vez o que ocorrer, se eu perceber que dessa forma eu não puder mesmo fazer, eu já de antemão vou estar avisando de que não haverá live, e aí pelo contrário remarcarei para outro dia, ou se não, estarei gravando um vídeo pertinente, não é? Claro que evidentemente, como esse vídeo está ao vivo, logicamente você deve ouvir barulhos de todos os tipos. Meus vídeos sempre foram caseiros, aqueles que me acompanham já há bastante tempo. Aqui quem vos fala é o pastor Edmário, tá? Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis e quero assim passar bem rapidamente, enviar minha saudação aos pastores da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, nossos amados e queridos pastores Ademar e Jobson, já que hoje é o dia do pastor presbiteriano. Que Deus continue assim abençoando grandemente a vida de nossos pastores, né? Pastor Jobson e pastor Ademar. Pastor Ademar é o nosso pastor efetivo e pastor Jobson, nosso pastor auxiliar. Que Deus continue os abençoando na vida, no ministério, na família, né? Na vida da Solange, a esposa do pastor Ademar, na vida da Maria Amélia, esposa do pastor Jobson, que elas sempre produzam frutos para a glória de Deus, que elas continuem sempre firmes, assim, junto com seus esposos, contribuindo assim para a obra de Deus. Assim agradecemos a Deus pelo dia do pastor presbiteriano e aos meus demais amigos pastores presbiterianos. Tá bom? Claro que se eu colocar a lista aqui, aí eu não vou terminar a live, mas eu louvo ao Senhor pela vida de cada um. Tá bom? Deus vos abençoe. Vamos estar assim, orando pelo início, né, da nossa live, em que estaremos expondo hoje o texto de Jeremias, capítulo 35. Vamos estar orando assim nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este dia, te agradecer pela vida dos pastores presbiterianos, continua abençoando grandemente para a honra e glória tua, Senhor. E que, ó Deus, tu venha nos orientar, Senhor, para a tua glória, nesta live dessa noite, Senhor, para expor a tua palavra. Que todos que estiverem ao alcance, Senhor, desta live possam ser abençoados, possam ser curados, possam ser libertos, possam ser, Senhor, alcançados pelo poder do teu Espírito Santo para uma nova vida em ti, Senhor, ser verdadeiramente nascidos de novo em ti, Senhor, para a tua glória. Opera a tua graça, Senhor, a sua graça, a graça da conversão para honrar e glorificar a ti, Senhor. Assim, Senhor, te agradecemos no poder do teu Espírito Santo para nos orientar em tudo, em nome de Cristo. Amém. E quero aproveitar aqui, como sempre faço, não é? Toda live sempre será assim compartilhada no canal Pregador Fiel de Cristo. Estará sendo sempre compartilhada no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Então acesse o canal Pregador Fiel de Cristo, onde há ali exposições em Filipenses, em Filemon, exposições em Gálatas, em Romanos e Jó, tá? E fora outros vídeos relacionados à teologia reformada. Eu tenho 2 resumos, né, que fiz, resumindo os conteúdos das Institutas de João Calvino, tá? Os livros 1 e 2. Né? Os livros 1 e 2 estão prontos, e o começo do livro 3 das Institutas há lá um resumo. E fora outros vídeos relacionados à apologética e vídeos relacionados também à doutrina da Reforma Protestante, tá? Então, aproveite,
curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo e comente também nos vídeos, principalmente nos vídeos de exposição das Escrituras. Então vamos nesse momento acessar assim ao texto bíblico que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Vamos acessar assim o texto de Jeremias, capítulo 35, que aí está, né? E já temos o tema, Jeremias 35, um chamado à fidelidade. Um chamado à fidelidade. Esse é o texto que estamos expondo nessa noite. Se você quiser acompanhar com a sua própria Bíblia, né? Amém. Mas também eu colocarei aí o texto, né? E no caso, o nosso texto que estamos utilizando é o texto de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Esse é o texto que estamos utilizando na nossa live. Almeida, revista e atualizada. Estamos utilizando assim esse texto nessa noite. Aqueles que estão comigo no Instagram vão verificar aí uma pequenininha árvore de Natal, né? Porque já estamos no ritmo do Advento, né? Nos preparando assim para o Natal, tá? Então vamos ao texto bíblico agora propriamente dito. Primeira característica de um chamado à fidelidade é aquele que tem sua iniciativa provinda da palavra de Deus. Um chamado à fidelidade é aquele que tem sua iniciativa provinda da palavra de Deus. Vamos ver aqui versículos 1 a 4 de Jeremias 35. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Agora vamos à explicação. Os recabitas têm sua origem dos queneus. Por seu turno, eram da mesma linhagem de Jetro, sogro de Moisés. Portanto, mantinham costumes nômades, e eles, a partir de Jonadab, participou anos atrás da destruição dos descendentes de Acabe, como está no segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículos 15 e 31, por volta do ano 840 a.C. O local onde Jeremias colocou os recabitas era o lugar de guardar os utensílios do culto. Jazanias era provavelmente o líder do grupo na Judéia. O título Homem de Deus era aplicado a profetas como Samuel, 1 Samuel 9,6, Elias, 2 Reis 1,9, Eliseu, 2 Reis 4,9. Maazéias tinha um cargo de liderança no culto. Ou seja, os nomes que são mencionados nesses primeiros 4 versículos, eles nada têm a ver com o próprio Jeremias. Antes, são nomes, como a gente pode dizer, nomes comuns à época. O que mais chama a atenção é Maazéias, como eu coloquei aqui, que ele tinha um cargo de liderança. E os demais também que foram mencionados ali, tem a ideia de cargo de liderança ali. E ali Deus colocou os recabitas numa situação de teste para ver o quanto eles eram fiéis aos mandados que Jonadab tinha passado a eles. Lembrando, vocês vão ver mais à frente, que a localização dessa passagem de Jeremias é uma recontagem, né? Uma recontagem para a preparação para a invasão dos babilônios a Jerusalém. Então, nesse caso aqui, está todo um contexto em que Deus, mais uma vez, não é, como foi visto nos primeiros capítulos, que vão do capítulo 1 ao capítulo 29, é uma recontagem sobre outra perspectiva, do castigo de Deus
do aviso de Deus sobre um povo incrédulo. Então é importante isso. E aí justamente a ideia de Deus, nesses 4 primeiros versículos, é a ideia, nada mais, nada menos, de que toda iniciativa de fidelidade ela sempre deve provir de um desejo sincero de obedecer à palavra de Deus. Aplicação. Constantemente vejo nas Escrituras a ideia de recompensa para quem obedece à palavra de Deus. Isso significa ensino, como está em Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui é o contraste da promessa de quem ouve a palavra de Deus e de quem não ouve. E nesse caso, especificamente o ensino de Cristo. Para nós cristãos, o ponto principal é esse. Somos conhecidos por cristãos no momento em que praticamos as palavras de Jesus. João 6, versículos 63 ao 64. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio como eram os que não criam e quem o havia de trair. Então percebe-se aqui. Podemos muitas vezes queremos pousar de bonzinhos, queremos pousar de obedientes, mas na realidade, se vivemos uma máscara, se vivemos uma mentira, ela mais cedo ou mais tarde cai. Deus sabe de todas as coisas. Nada é escondido da onisciência de Deus e de seu justo juízo. Tá? Então é importante termos em mente isso. Tá? Eu envio aqui uma saudação rápida ao Tiago Guimarães, que foi meu supervisor na Context. Né? Deus continue abençoando sua vida sempre. Se eu não ouvir, até o Natal, um Feliz Natal. E aí eu continuo aqui a dizer que o ponto principal, não podemos nos esconder de Deus, não podemos nos esconder da vontade de Deus. Então, nesse ponto, qualquer coisa que fizermos deve ser feito à luz da fidelidade, da sinceridade e da verdade. Sempre. A iniciativa é um desejo intenso de obedecer à vontade de Deus. Sempre. Nosso desejo sempre deve ser esse. Agora eu vou fazer a primeira anotação que eu sempre faço quando estou ao vivo no Facebook. Eu vou colocar aqui agora, vou interagir agora no Facebook. Vou colocar aqui agora e seja muito bem-vindo, tá? Quem está nos acompanhando agora no Facebook, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Curta, compartilhe e inscreva-se, tá? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Tá bom? Então eu colocando aqui o tema novamente. Um chamado à fidelidade. Um chamado à fidelidade. Colocando aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Tá bom? Um chamado à fidelidade. E aqui colocamos a primeira característica desse chamado, né? Que é aquele que tem sua iniciativa provinda da palavra de Deus. É sempre a palavra de Deus que vai nos motivar sempre a fazermos a vontade do Senhor. Sempre. Deus sempre abençoe a sua vida. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você está no Facebook, curta, tá bom? Dê uma curtida na nossa live para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Agora vamos então entrar aqui, né? Vamos entrar aqui no nosso segundo ponto.
um chamado à fidelidade, também é aquele que procura o contentamento material na presença de Deus. É aquele que procura o contentamento material na presença de Deus. Olha o que diz aqui a partir do versículos 5 ao 11. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. E assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então, aí está o ponto, não é? Que vamos à explicação. Os recabitas demonstraram que a ordenança de Jonadab mantinha-se firme mesmo após 200 anos. Então isto foi espelho do que ocorreu no período em que Israel viveu no deserto. Uma coisa muito importante que temos em mente aqui, né, a gente verificar aqui, que eles foram ordenados a não beber vinho. E isso se assemelha ao que está lá em Números, capítulo de número 6, falando sobre a lei do nazireado, ou seja, o nazireu não podia beber bebida forte, não podia beber vinho. Deviam viver como estrangeiros no deserto, sempre preparados para mudar, evitando a vida acomodada que muitas vezes a agricultura proporcionava, já que nesse caso a agricultura era um trabalho que muitas vezes era exaustivo e muitas vezes o que acontece? Não trazia tanto prazer e nem era tão assim voltado para a simplicidade. Antes, para alguns acabava sendo motivo de luxo, para outros acabava sendo motivo de lamúria, mas no caso específico aqui que temos aqui, os recabitas preferiram a simplicidade da vida pastoril. Então, se percebe aqui na nossa explicação, nesse ponto fundamental que nós percebemos. Agora vamos à aplicação. O contentamento está ligado à ideia de transitoriedade de nossa estada aqui. Agora, antes de eu entrar nessa ideia de transitoriedade, a gente tem que ter em mente quanto ao uso de bebidas. É importante a gente falar sobre esse assunto aqui, né? Muitos hoje, no meio chamado gospel evangélico, têm falado que não tem nada a ver a pessoa consumir bebida alcoólica dentro do lar ou consumir a bebida alcoólica em qualquer lugar, desde que não fique bêbado. Só que a grande questão é a seguinte: as escrituras elas falam que ao invés de nós nos enchermos de vinho, devemos nos encher do Espírito Santo. Isso está lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo de número 5. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque o que acontece? E mesmo a bebida alcoólica que existia na época, que era o vinho, principalmente, o vinho, principalmente nas épocas de Jesus, que muitos chegam, os escarnecedores, né? Os escarnecedores, os irreverentes, os bufões, né? Todos esses que não prestam, né? Que fazem o evangelho ser envergonhado, e outros também que gostam de tripudiar do evangelho, dizem: Jesus bebeu, então por isso eu posso beber. Jesus era chamado de beberrão, então por isso eu posso ser beberrão. Só que há um ponto muito importante aqui, que essas acusações de Jesus sobre Jesus não eram verdadeiras. Era apenas o quê? Difamação. Só que para se cumprir aquilo que o profeta Isaías falou, Jesus, ele não levantou a boca para discutir sobre isso.
E mais outro ponto importante, Jesus, o vinho que era feito, o que acontece? Ele era sempre consumido com água, não era vinho puro. Ele era sempre consumido com água. E muitas vezes até a água, muitas vezes não era potável, e aí usava-se o vinho como uma espécie de bactericida da época, tá? Que servia para tentar dar uma purificada na água. Então sempre o vinho, ele dificilmente, principalmente no meio do povo, ele era consumido puro. Ele era consumido normalmente com água. Daí, sendo com água, o teor alcoólico era diminuído. Então, isso aí eu tenho informações de, pelo menos, a maior parte dos historiadores. Isso era próprio tanto para os judeus quanto na sociedade romana. Então você tem historiadores seculares, quanto historiadores, né, teólogos, no caso como John MacArthur Jr., que confirma isso. Tá bom? Então vamos continuar aqui sobre contentamento. Veja Hebreus capítulo 11, versículo de número 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, isso comprova a nossa transitoriedade. A nossa vida é transitória. A nossa eternidade está nas palmas das mãos de Deus, está nas palmas das mãos de Deus. Muito importante isso termos em mente. Tá? Hebreus capítulo 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Então quer dizer, toda a nossa vida é transitória, nossa vida no Brasil, nossa vida no Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, né? Recife, Salvador, né? Manaus, né? Porto Velho, né? E Macapá e tantos outros lugares no Brasil, como Porto Alegre, devo ter falado também, Florianópolis, Curitiba. Não vou falar todas as capitais aqui do Brasil, mas tudo isso é transitório. Brasil, Argentina, Uruguai, né? Estados Unidos, né? Papua Nova Guiné, Indonésia, né? Timor-Leste, Japão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, né? E a Europa que temos, né? Grã-Bretanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Eslovênia, né? Polônia, Hungria, né? Bielorrússia, a Rússia. Então, tantos lugares, na própria África também, África do Sul, Angola, Moçambique. Tá bom? Então, tudo isso é passageiro. Tenha em mente isso no seu coração. Tudo isso é passageiro. O que permanece é a fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus, que aponta para a nossa cidade celestial. E também, mesmo que em meio às provas, aprendemos que Deus é a fonte do contentamento. Filipenses 4, versículos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Esse é que é o contexto. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos tudo no Senhor, a estarmos prontos a aguentar a qualquer circunstância, a viver momentos de refrigério, a viver momentos de prova. Em tudo isso, Deus está no controle de tudo. E aí temos 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 10, que hoje esse versículo se cumpre em vários falsos profetas que falam que se você der tanto, você será abençoado com o dobro. Se você der tanto, você será triplamente abençoado. E se você não der, você é ladrão. Né? Mas no final das contas, esses falsos profetas da prosperidade, eles chegam, o que acontece? Falam lá, mande o Pix, mande o cheque, quer dizer, hoje não tem nem mais cheque, mande seu cartão, contribua e etc, etc.
Mas Jesus disse, de graça dai, mas eles não querem de graça, eles querem, na realidade, ter o BMW, eles querem ter o Mercedes, eles querem ter o Camaro amarelo, eles querem ter o seu carro esportivo de última linha, querem ter suas fazendas, suas cabeças de gado, seus jatinhos, porque dizem que tudo que está na terra tem que ser do crente. Mas na realidade é no bolso deles mesmo que eles querem. Que a pessoa simples dá, mas quem enriquece são eles. São eles iguais os falsos profetas de Baal, iguais os falsos profetas dos bezerros de ouro de Israel do Norte, do mesmo jeito também que os falsos profetas que viviam no meio das nações pagãs vizinhas de Israel, eles agora vivem nesse espírito. E por outro lado, há muitos que vivem no espírito de Anás e de Caifás. Ou seja, dizem que estão fazendo a coisa certa e que são zelosos do Senhor, mas pelo contrário, bando de hipócritas, raça de víboras, que aí não cumpre isso aqui, ó. Está aí, ó, você acabou de ler aí, você que já deve ter visto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Você e eu podemos conseguir dinheiro, e muito dinheiro, mas esse dinheiro é para repartir. Deus pode nos dar o melhor, mas esse melhor é para missões. Esse melhor é para quem está com fome. Esse melhor é para recuperar quem precisa. É para ajudar. É para isso. E não para ostentação e nossos próprios deleites. E também chegar e jogar na cara dos outros que são fiéis a Deus, mas que não conseguem ter o mesmo patamar e dizer que Deus não os abençoou. Chegar a dizer a esses que estão em situação financeira difícil, esses são chamados de malditos, de amaldiçoados, de incrédulos. Então como ficaria Lázaro? Então como ficariam os apóstolos, que só levaram bomba nos dias de hoje? Que ficaram encarcerados, e que em nenhum momento a gente sabe que eles tinham um palácio de verão ou casas especiais. Alguns aí chegaram a dizer que Jesus tinha uma casa especial porque tinha casa na praia em Cafarnaum. Analfabetismo funcional. Ou principalmente, se não aceita que tem analfabetismo funcional, então subsiste mais aí desse pecado, porque aí verdadeiramente a pessoa está agindo de má fé e é do mesmo espírito de Barjesus, o feiticeiro, e é do mesmo espírito de Elimas que queria comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos. Então, é dura essa parte. Temos que aprender a viver com contentamento e viver pela fé, sabendo que Deus abre portas e mesmo que as portas estejam fechadas, Deus faz com que o azeite venha derramar e não venha faltar a farinha na nossa panela. Deus sabe de todas as coisas. Deus faz milagres mesmo com as portas fechadas. Por isso devemos viver em contentamento diante do Senhor. Por quê? Romanos 8:28 mais uma vez. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou colocar aqui mais uma vez o segundo ponto, não é? O segundo ponto vou colocar aqui, um chamado à fidelidade. É aquele que procura o contentamento material na presença de Deus. É aquele que procura o contentamento material na presença de Deus. Aí está. Curta, compartilhe
e inscreva-se no canal. Pregador fiel, reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Pregador fiel, reformado de Cristo. Tá? Curta, comente, fique à vontade. Você que está nos acessando, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, um chamado à fidelidade. Vamos prosseguir aqui. É o quê? É aquele que promete a recompensa da continuidade da obra do Senhor. É aquele que promete a recompensa da continuidade da obra do Senhor. Versículos 12 ao 19. Vamos à leitura. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Assim diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de meu pai, de seu pai, que ele lhes ordenara, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. À casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os meus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então temos aí nossa explicação. A presença dos recabitas e a tentação que Jeremias impôs a este grupo levou a uma reinterpretação deste ato, para demonstrar que Deus recompensaria este grupo e certamente castigaria a incredulidade do povo de Judá, visto que eles continuavam incrédulos de que os babilônicos viriam e destruiriam tudo. Lembrando que nessa época os babilônicos ainda estavam lutando, né, contra os egípcios. E Eliaquim, o pai de Joaquim, ainda estava vivo. Vou fazer até aqui uma correção, porque está me incomodando isso aqui, né? Que mexe um pouquinho comigo, né? Então, eu vou fazer um conserto aqui, nessa explicação. Vou fazer o conserto de concordância. Então, aqui... Agora eu vou retornar aqui, né? E aqui está. Então aqui temos: assim os recabitas receberam a promessa de que sempre haveria entre eles servos fiéis ao Senhor. E por outro lado, o povo de Judá seria levado cativo e a terra assolada. Agora esse é o ponto importante que chegamos aqui, né? Que Deus sempre promete no meio da fidelidade de que tudo que nós construirmos terá continuidade. E aí temos a aplicação. Deus sempre promete aos seus servos a continuidade de suas promessas e obras. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então isso é muito importante. Sempre com a dependência de Deus, sempre teremos certeza de que o Senhor nos visitará, de que o Senhor não deixará que a obra dele venha a perecer. Sempre haverá alguém fiel a ele nesse contexto.
Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, sempre Deus, conforme a nossa fidelidade, nunca vai deixar que alguém se levante para que a obra prossiga. Sempre lembre-se disso. Claro que no meio das batalhas que vivemos hoje, seja ela os nossos problemas relacionados às finanças, no caso do nosso Brasil agora com o aumento do dólar e com o aumento dos preços, é complicado. E fora as batalhas que enfrentamos com os problemas relacionados às ideologias de gênero, às batalhas relacionadas aos movimentos de minorias ligadas a grupos, né, que querem mudar a vida, né, mudar a vida cotidiana, né, querem mudar a vida cotidiana, grupos ligados, né, à homossexualidade. Então é muito complicado mesmo. Ligados à homossexualidade e tantas outras coisas, né, que eu falei da ideologia de gênero, né, os problemas ligados também à interrupção de gravidez, né, problemas relacionados ao comunismo, ao marxismo e etc., que tem assim levado muitos a se corromperem, e a sociedade em si se corrompe mais e mais porque a moral ligada às escrituras sagradas cada vez mais é chicoteada, é tripudiada, e fora os falsos profetas que se conformam a toda essa movimentação mundana, que se multiplicam mais. Então, nesse sentido, devemos manter a nossa fidelidade. E agora eu vou colocar aqui o terceiro ponto, tá? Vou copiar aqui o terceiro ponto. Aí copiamos aqui o terceiro ponto. Tá? O chamado à fidelidade é aquele que promete a recompensa da continuidade da obra do Senhor. Chegamos aqui, né? Chegamos aqui ao terceiro ponto. Então, o que posso dizer? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube. Tá? Comente também, nos ajude-nos a aumentar o nosso alcance. Você que está aí, ajude a aumentar o nosso alcance, compartilhe. Se essa mensagem tem abençoado a sua vida, tem levado você a perseverar em Cristo, se essa mensagem tem levado você a ter esperança, a se ligar, a buscar mais a presença do Senhor, compartilhe, curta, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus. E assim vamos concluir. E aqui está a nossa conclusão. Um chamado à fidelidade nos desafia a que sintamos a necessidade de obedecer a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Compreendemos que a fidelidade agrada a Deus sempre e que devemos agir sempre conforme tudo o que nos foi ordenado por Deus, pois certamente Ele cuida de nós. Isso é o mais importante. Assim como Ele cuidou dos recabitas, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para oração e bênção. Nossos motivos de oração sempre envolvem os nossos irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, nossos irmãos da IEMA, nossos irmãos da Congregação Batista, né? Nossos irmãos especificamente da classe da UPH, né? Nossos intercessores e intercessoras, nossos amigos e, no caso, nossos amigos pastores presbiterianos também. Tá bom? Então, aí está.
que nós temos orado assim e confiado no Senhor. Logicamente, há alguns enfermos que a gente tem orado sempre. Você que está no nosso caderno de oração e sabe que está ciente de que está no nosso caderno de oração, receba nessa noite o refrigério de Deus. Receba nessa noite a cura do Senhor. Receba do Senhor a presença dEle. E quando eu falo isso, receber, é no sentido de crer. Não é no sentido de determinar, mesmo porque o que acontece? Só quem pode determinar a cura é só o Senhor. Mas a palavra de Deus nos revela o seguinte, lá em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar então nesse momento. Né? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, exaltado e glorificado é o teu santo nome nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela tua santa palavra operando em nossas vidas, ó Deus. Agora, nesse momento, Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, aqueles que precisam de cura da alma, que sejam curados. Aqueles, Senhor, ó Deus, que precisam da cura do corpo, restaura a saúde física deles para eles glorificarem o Teu santo nome, Senhor. E aqueles, Senhor, que precisam de portas abertas, que sejam as portas abertas. Aqueles que se sentem perseguidos, Senhor, sejam, ó Deus, em nome de Jesus, libertos, Senhor. E que, ó Deus, nessa noite, a tua visitação, a tua paz que excede todo entendimento, seja ministrada sobre cada coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. E, ó Deus, aqueles, Senhor, que precisam de ti a cada dia, venham estar como eu sempre tenho orado, recebendo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçado para a preparação, para a pregação do Evangelho da paz. Que cada um, Senhor, venha receber de ti aquilo que mais precisa nessa noite para a honra e glória tua, Senhor. Seja cada um fortalecido, seja cada um transformado pelo poder do nome de Cristo Jesus. Assim te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, esperamos em Deus fazer a próxima live na próxima terça-feira, assim que Deus nos ajude em tudo isso, não é? Que Deus nos ajude. Deixa eu me lembrar também da data, né? Se hoje é dia 17, né? Então na próxima terça-feira já é Natal. Então, se eu não conseguir fazer a live, mas para a honra e glória do nosso Deus, um vídeo estará sendo gravado. E aí nesse sentido, né? Nesse sentido, eu devo fazer o seguinte, eu devo, ao invés de trazer uma mensagem em Jeremias 36, estarei trazendo assim uma mensagem de Natal, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus assim nos ajude. Então, que você que está sendo abençoado, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube, tá bom? E, se for o caso, também divulgue nossas redes sociais, né? Minha rede social é essa no Facebook, que você está acompanhando, Edmário Soares Diniz. E no Instagram, né? No Instagram é @Edmário Diniz, tá bom? É @Edmário Diniz, tudo junto, tá? Então, divulgue e seja abençoado. Divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos para a honra e glória do nosso Deus. Receba a bênção nesse momento e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Encerrando agora, não é? No Instagram, tá bom? Deus abençoe sua vida. Curta e compartilhe. E agora encerrando no Facebook. Encerrando agora no Facebook. Vamos encerrar agora para a honra e glória do nosso Deus. Vamos encerrar aqui.